Fala, meninos e meninas da Mediação Tecnológica de Rondônia, a professora Tati aqui com vocês para a gente fazer a nossa revisão de toda a unidade 1. Galera, então agora a atenção triplicada, tá bom? Então, sem perder tempo, joga no quadro, diretor, a nossa aula, que é a nossa aula 12.1, tudo bem? Então, vamos lá, galera. Nessa unidade, a gente viu muita, mas muita coisa. Nós falamos sobre hereditariedade. Cadê meu pincel? Cadê meu pincel? Aqui. Hereditariedade, conceitos básicos em genética. Preste atenção na prova, menino e meninas. Mendel e a hereditariedade, primeira lei, segunda lei de Mendel, genéticas e suas probabilidades, as extensões mendelianas, genealogias ou heredogramas, que você vai fazer a leitura dessa árvore, né, genealógica, a herança dos grupos sanguíneos, A, B, OAB, heranças sexuais, núcleo e síntese proteica, porque você precisa entender o processo de transcrição e tradução. A genética e a divisão celular, meiose e mitose, duas divisões importantíssimas aí. E as mutações, que tem tudo a ver com os processos evolutivos, não é isso? Além disso, nós falamos ainda das aberrações, da genética moderna, o estudo do DNA, genética de micro-organismos, pensamentos evolutivos, teorias tanto de Lamarck quanto de Darwin, a importância desses registros que são os nossos fósseis, que dão a evidência evolutiva, né, nos ajuda a elucidar muitos caminhos aí obscuros dessa evolução. Então, a gente viu os processos de especiação, os tipos dela, falamos da importância desse isolamento e os conceitos da sistemática filogenética, que vai traduzir tudo isso aqui, né? Vamos dizer assim. Então, olha lá, na primeira aula de revisão, nós pegamos aqui o assunto da primeira lei de Mendel, tá? A gente viu nessa aula que o Mendel foi aquele homem que, curiosamente, instintivamente também, mas com muito estudo, com muita aplicação, ele criou uma análise diferenciada. Ele utilizou a matemática e a probabilidade, a estatística, para elucidar essa herança genética, né? Para isso, ele fez um experimento com o quê? Com ervilhas, né? E aí, dessas ervilhas, ele criou tanto a primeira quanto a segunda lei de Mendel. E na primeira lei de Mendel, ele dizia que essas características eram herdadas por algum fator. Havia alguma situação no organismo que fazia com que essas características seriam transmitidas e elas eram diferentes, como Darwin já estava apontando, não é? Aí ele fez todo o experimento, fez a sua linhagem pura, cruzou com os híbridos e obteve aí a porcentagem de várias características, né? Ervilhas claras, verdes, ervilhas amarelas, rugosas, lisas. Ele elencou as 7 das características, né? E aí ele foi, não brincando, mas a gente usa esse termo aí, né? Só para uma trocadilha. Mas ele conseguiu, então, elaborar a primeira lei de Mendel. Então, na primeira, um par de fatores influenciavam ou determinavam uma característica. Quando ele criou a segunda lei de Mendel, o que ele observou, dando continuidade aos seus estudos? Ele viu que esses fatores, que a gente sabe hoje que são genes, eles se segregam aleatoriamente, tá? Esses genes, eles precisam estar, esses alelos, precisam estar em cromossomos diferentes e eles vão se alinhando, ou seja, vão se segregando para formar no indivíduo características distintas. Foi assim que ele conseguiu explicar todas aquelas mudanças e variedades que o Charles Darwin apontava ali na sua teoria também. Tudo bem? Aí a gente viu que, como ele usou a estatística, ele utilizou a probabilidade, né? Ele foi elencando tudo. Com o surgimento com essa ferramenta matemática, que é a probabilidade, criou-se para estudar esses eventos as regras do ou e do e, tá?
Mas, primeiramente, essas regras aleatórias. O que seria isso? Eventos que podem acontecer espontaneamente, né? Quando você pega uma moeda, joga para o alto, você não sabe qual lado que vai cair. Pode cair cara ou coroa, são eventos aleatórios. Na vida também acontecem esses eventos. Aí você tem a regra do ou e do e. Na regra do ou, você vai ter uma situação ou outra, então ela vai multiplicar. Na regra do e, ela vai acontecer um evento e outro evento. Então só pode acontecer um deles. Vai excluir o outro. Acontecendo um, exclui o outro. Então é divisão ali, tá bom? As tensões mendelianas. E aí você tem os tipos de heranças, né? Então você tem a herança autossômica dominante, autossômica recessiva, a que é ligada ao sexo, aí vai aparecer no cromossomo X, né? E a herança restrita ao sexo, que vai aparecer no cromossomo Y. Tudo bem? A herança autossômica dominante e recessiva, você vai ter aquela frequência maior, né? Sempre o afetado vai ter pelo menos um dos pais ali também com aquela situação dele, né? Do que está afetado, tá bom? Aí nós falamos da interação gênica. Essas interações gênicas, também chamadas de epistasia, elas podem também ocorrer no nível de dominância com maior frequência e menor frequência. E essas interações, elas são interessantes porque elas nos permitem, por exemplo, comparar lá as cristas do galos, né? As cores ali diferentes dos cães. Então, essas interações gênicas, elas são importantíssimas, são ferramentas de compreensão para a gente entender todas essas situações que Mendel colocava. Na pleiotropia, você tem o quê? Um indivíduo, ele é detentor de genes que vão dar a esse indivíduo condições de ter várias características num só, tá? Então, ele vai ter as mãos, as pernas mais alongadas, os dedos bem alongados, o tronco bem alongado. Eles vão ter aquele problema no tórax, né? Profuso, ou seja, tem uma profundidade maior do que no indivíduo normal. Nós falamos também das genealogias e heredogramas. O que seria isso, professora? Quando a gente fala de genética, a gente tem que ver a árvore genealógica, ou seja, de quem esses indivíduos descendem, né? Então a gente utiliza para isso, na espécie humana, os heredogramas, que são aqueles quadrinhos, você lembra? Quando você tem o pai, a mãe, né? Aqui o homem, né? Aqui a mulher, aí ela vai ter 3 filhos, que pode ser um menino, pode ser uma menina e outro menino, lembram? Então, isso aí é o heredograma. E através da leitura e interpretação desse heredograma, eu consigo analisar se é uma herança autossômica recessiva, se é uma herança autossômica dominante, tá? E isso vai fazer com que eu consiga compreender ou chegar num determinado indivíduo e que esse indivíduo seja portador ou tenha os 2 genes para aquela, por exemplo, como daltonismo, né? Que é uma característica recessiva, tá? Daltonismo, é isso mesmo. E aí você vai chegar, então, para esse indivíduo que ele, por exemplo, seja uma característica totalmente recessiva, né? Azinho, como a gente viu ali durante as aulas. Tudo bem? Então, através do heredograma, eu consigo fazer a análise daquele indivíduo, né, analisando quem são os seus pais ou os avós desses indivíduos aqui, para poder chegar a elucidar a situação dele, o problema dele genético, tá bom? Bom, nada mais importante que a gente compreender que tudo isso, todas essas informações e essas características genéticas, elas se dão aonde? Dentro do núcleo, né? E o núcleo é uma região que está presente apenas nos indivíduos eucariontes. A gente já viu isso, né? Você vai ter a carioteca envolvendo material nucleico. E aí a gente vai ter o nucleolo, né? Nós vamos ter a cromatina
Lembrando que essa cromatina, ela é aquela região onde você vai ter o processo de divisão, né? Onde os cromossomos ali estão presentes. Então, eles estão todos ali desespiralados, você não consegue visualizar. Quando você vai olhar ao microscópio, você só consegue ver o quê? Uma mancha escura próximo ao nucleolo. Mas ali, ele começa o processo de divisão celular, ou seja, ele sai da intérfase, aí ele vai entrar, então, em processo de divisão e os cromossomos vão se condensar. E esse núcleo vai desaparecer, tá bom? Nós temos o nucleoplasma, que é o mesmo correspondente aqui, ó, ao citoplasma celular, tá bom? Também tem uma consistência gelatinosa. Nós temos os poros. Esses poros no núcleo ou na carioteca é imprescindível para que aquilo que esteja ocorrendo dentro do núcleo possa sair ou possa entrar substâncias que estejam sendo necessárias na parte interna ou na parte externa dessa unidade celular. Tudo bem? E aí, envolto desse núcleo, nós vamos ter o retículo endoplasmático rugoso, que é o que está cheio de ribossomos aderidos na sua parede, tá? É esse retículo endoplasmático que tem o liso e o rugoso, mas no caso o rugoso, que vai ali passar as substâncias que estão sendo produzidas para o complexo golgiense. A partir desse complexo golgiense, você vai ter formações de vesículas e que podem se tornar aí os lisossomos, fazer a parte de liberação, ou seja, exocitose, né, plasmacitose daquilo que não é mais útil para a unidade celular. Nós falamos também, dando continuidade aqui à questão do núcleo, do processo de transcrição, né? A transcrição, gente, ela é feita a partir dos moldes do DNA. Você lembra que tem uma enzima que vem, inicia, né, a leitura, essa transcrição, tá? Dessa fita de DNA, ela não é toda, ela vai vir aqui, ó, vai ficar numa metade, vamos dizer, tá? Como se fosse um zíper, zoom. E aí ela vai fazendo essa leitura, e elas são de sentidos contrários, como se fosse uma via de mão dupla, né? E aí ela vai fazendo essa leitura para transcrever parte desse DNA. Por isso que a gente diz que uma fita é original e uma fita não é totalmente original, né? E aí a gente chama desse processo de semiconservativo, tá? E aí a gente tem esse fenômeno de transcrição. Então, a partir da transcrição, você vai ter a leitura dos códigos genéticos do DNA para produzir, então, o RNA mensageiro, tá? Que vai ser traduzido em proteínas, vai originar as proteínas. Tudo bem? Aqui é importantíssimo, e daqui a gente pode ter aquelas questões das mutações cromossômicas, né? Mutações gênicas, tá bom? Porque tudo isso tem a ver com o quê? Com as proteínas, que é aquilo que vai ser traduzido, tá bom? Vamos lá. Aqui o processo, né? Tradução, que é o nome para designar a síntese de proteínas, que vai acontecer no citoplasma. Tem gente que confunde muito e pode errar na hora da prova, tá? Então, a sintetização das proteínas, que são as moléculas mais importantes dentro das orgânicas do nosso corpo, elas vão estar acontecendo aqui no citoplasma, tá bom? A partir da sequência dos aminoácidos. Em genética e divisão celular, nós vimos esses dois processos importantíssimos, a meiose e a mitose. O que vai diferenciar uma da outra? Primeiro, essa aqui tem 5 fases. Prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Tudo bem? 4 fases vão estar acontecendo aqui. Essas mesmas fases vão acontecer aqui, professora? Vão. Só que eu vou ter uma seção, vamos dizer assim, reducional e uma outra equacional. Mas aí eu vou ter os mesmos processos. Só que eu vou ter aqui prófase 1 nessa, tá? Prófase 1, metáfase 1, e aí prófase 2, metáfase 2, tá certo? Na redução, eu já vou ter o número da metade dos cromossomos que eu teria. E equacional é que eu vou ter as quantidades de cromossomos que eu vou ter, de células formadas aqui, né? O que é importante também? Células, quando eu falei de células, eu lembrei. Aqui você vai ter formação de gametas. Então, ela vai acontecer
na parte das estruturas reprodutivas. Aqui você não tem formação de gametas, mas você vai ter, por exemplo, reestruturação, né? Você leva um corte, sofre uma lesão, você vai ter a reconstituição daquilo a partir de sucessivas reproduções ou divisões mitóticas. O seu crescimento em si se dá a partir dessas sucessivas mitoses. Tudo bem? Como pensamento evolutivo, a gente falou aí da evolução biológica e aí a gente viu as evidências, né, que são estudadas dentro da anatomia, biologia molecular, biogeografia, da paleontologia. E aí falamos da teoria sintética da evolução, onde você vai ter todo o contexto de Darwin, seleção, né? As mutações que estão acontecendo para poder chegarmos aí às teorias mais bem-sucedidas hoje. Mas dentro das que caíram já em descrédito, nós temos as teorias de Lamarck que a gente precisa falar, né? Onde ele elaborou a lei do uso e desuso, onde quando você tinha um maior desenvolvimento, maior atividade de uma determinada estrutura, ela se desenvolvia mais. E isso seria passado, segundo ele, passado aos descendentes. Foi constatado que isso não acontecia, né? Darwin, ele então criou que as diferenças elas se davam por algum elemento que ele desconhecia, que são os genes, né? Que determinam as características, e que essas características, dentro da mesma ninhada que esses indivíduos eram diferentes, eles tinham uma pré-seleção. Aqueles que estavam mais bem adaptados sobreviviam a partir dessa seleção natural. E aí se dá, então, o processo de adaptação ao ambiente e finalização aí, se houver uma separação, né, um rompimento de contato desse indivíduo, um processo de especiação, tá bom? Quando a gente fala de neodarwinismo, a gente está falando já da inserção da genética, o que você não tinha na época de Darwin, tá bom? Opa, para frente. A importância dos fósseis se dá em quê, gente? Para a gente compreender aquelas lacunas. Então, a gente viu os processos durante a aula, dessa aula, a gente viu os processos que acontecem, tá? De como, em que ambientes esses fósseis podem se estabilizar e como isso trouxe elucidações e clareza para alguns eventos e algumas árvores filogenéticas que nós estudamos, tá bom? Então, dentro das evidências da evolução, nós temos órgãos que são homólogos e análogos. Há órgãos homólogos que têm a mesma origem, análogos não têm a mesma origem. Para isso, eles vão passar por processos distintos, né? E aí a gente comprova isso através dos órgãos vestigiais, que o nosso apêndice vermiforme é um deles, né? Quem já teve algum parente que sofreu alguma coisa com a inflamação desse apêndice, tá bom? Dentro dos processos de especiação, nós vimos o evento de cladogênese e nós vimos o evento de anagênese. Quando a gente fala de cladogênese ou o cladograma, né, onde a gente vai fazendo toda essa ramificação a partir de um ancestral, né? Aí a gente fala de cladogênese, a gente associa isso aos órgãos homólogos, ou seja, da irradiação adaptativa. Na anagênese é a convergência, os organismos vão se assemelhar devido ao ambiente. Enquanto a irradiação, não, eles começam a se diferenciar mesmo, se especiar a partir de suas características que são aí adquiridas, tá bom? Falamos dos tipos de especiação. A alopátrica, que tem que ter uma divisão geográfica, tem que ter um rompimento geográfico desses indivíduos. Na simpátrica não precisa, não tem nada de separação geográfica, mas você pode ter esses organismos selecionando algo do ambiente. Parapátrica, naquelas regiões que estão maiores, mas que esses indivíduos perifericamente vão começar, né? Eles vão também ter uma seleção daquele ambiente, tá bom? E na peripátrica pode acontecer mais pontual, como a gente deu o exemplo ali daqueles indivíduos que tem um rompimento brusco. Por exemplo, uma população se dizimando, tá? Por causa de caçada. Dentro dos mecanismos de isolamento, nós temos aí o isolamento reprodutivo, o isolamento reprodutivo, que vai ser consequência do isolamento geográfico e
também, que pode ser do isolamento biológico. Dentro do isolamento geográfico, nós temos as barreiras extrínsecas, ou aquelas que são existentes, né, que são visíveis, perceptíveis. Já no biológico, você vai ter mecanismos isoladores pré e pós-acasalamento, ou seja, aqueles que vão impedir o encontro dos gametas no pré-acasalamento e aqueles que vão, mesmo que ocorra a formação do zigoto, ou seja, pós-acasalamento, esses indivíduos não vão conseguir, chegar à maturidade sexual. Ou eles morrem logo que foram formados, ou eles vão ter descendentes que são inférteis, tá bom? Galera, é isso aí. A Prof deseja para você uma excelente avaliação. Beijo no coração. Tchau.